Olá, gente querida! Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, que Ele te guarde, que Ele dirija esse dia, amém? Que a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo seja feita na nossa vida e que Ele possa acrescentar tudo o que Ele desejar. Eu quero dizer para você que o seu milagre vai chegar hoje, amém? A palavra de Deus fala, né? Que a humildade procede à honra. E quando você clicou nesse vídeo, você veio buscar o socorro de Deus. Você está sendo humilde. E aquele que é humilde, aquele que reconhece que sem Deus nada é, nada pode, esse alcança o favor do Senhor. Como aquele homem que subiu ao templo para orar e não tinha coragem nem de olhar para cima, mas batia no seu peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Enquanto o outro falava: Ah, Senhor, eu te dou graças, porque eu devolvo o dízimo, porque eu jejuo 3 vezes na semana. Ele se gloriou a si mesmo. Jesus falou que o outro desceu para casa justificado, não esse que se gloriou. Seja humilde e você vai encontrar o favor do Senhor. Amém? E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para despertar a nossa fé, é sobre Naamã. Né? Tem até aquela música muito famosa, como Naamã. Né? Naamã, ele foi um homem que ele precisou ser humilde para aceitar a direção de Deus, a direção do homem de Deus. No começo ele resistiu. Quem foi Naamã? Naamã, ele era o capitão da Síria, meus amigos. Só que mesmo sendo um homem importante, um homem influente, ele ficou doente. Ele ficou com lepra. Hoje é fácil tratar a lepra, mas na época não tinha tratamento. A pessoa morria. Era como a AIDS, como hoje também o câncer dá para cuidar, mas era uma doença terrível. E aquele homem tão importante, um homem tão, com status, mas com a lepra, ele não demonstrava, era algo que estava debaixo da roupa, mas estava ali. Às vezes você está com um problema que só você e Deus sabe que você tem passado. Mas você precisa ser humilde, você precisa falar com Deus, você precisa agir sua fé. E a serva desse homem, né, Naamã, falou com ele: meu Senhor, existe em Israel a cura para você. Se você ir lá, você vai ser curado. Olha só, Deus ele sempre usa alguém, não é verdade? Para falar com a gente, para nos dar direção. E ele, naquela situação, ele queria, talvez se tivesse tudo bem, você não estaria vendo esse vídeo. Deus permite situação difícil para despertar sua fé. Corra para Jesus. Você está aí esperando o quê? Não tem tempo para você esperar mais não. Corra agora para os braços do Senhor. Ele está aberto, ele está de braços abertos. Ele quer mudar essa situação. Amém? E Naamã, ele foi até o território de Israel. E chegando lá, né, ele foi atendido pelo rei. O rei não conseguiu resolver o problema dele. Às vezes você quer resolver o seu problema com o homem. Não existe autoridade nesse mundo que possa mudar a sua situação. Só Jesus pode. E ele ouviu falar do profeta, o homem de Deus, chamado Eliseu. Então ele foi até a casa de Eliseu. E chegando lá na casa de Eliseu, ele achou que seria bem tratado, que seria tratado com honra. Mas não. O profeta Eliseu mandou o servo dele ir lá falar com ele. E deu a direção, o que ele precisava fazer. E a direção era: vai no Rio Jordão e se banha 7 vezes. Olha só, na 7ª vez você vai ficar curado, purificado. O que aconteceu? Ele de primeiro ele não aceitou. Ele falou: tem muitos rios melhores, porque o Rio Jordão é um rio barrento, né? Na época era um rio barrento, sujo. E ele era de um lugar que havia rios lindos, Então ele resistiu. Só que Deus ele é misericordioso. A palavra diz assim, ó: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor, meus amigos. Quando ele obedeceu, quando ele desceu, aqui a palavra de Deus fala, ele desceu, e ele obedeceu, desceu, se humilhou, e um milagre aconteceu. Você agora vai se humilhar, não diante de um homem, mas diante do Senhor Jesus. Ele vai te ouvir agora. Você vai deixar diante dele, às vezes, uma máscara, aquilo que você tem sido até aqui. Sabe, você vai entregar a sua vida. Do jeito que está, ele quer a sua vida assim. Às vezes você tem sido uma pessoa que tem feito coisas, sabe, horríveis. Mas ele quer a sua vida do jeito que está. Às vezes sua vida está destruída. Ele quer a sua vida dessa forma, para que ele possa fazer algo tão lindo. Amém? Para que o nome dele seja glorificado. Nós vamos orar agora, nós vamos unir nossa fé. Você pode ter certeza que Deus ele vai te alcançar. Amém? É por causa de Jesus estar aqui aberto da palavra, que diz que a oração feita, né, no templo seria ouvido. Hoje o templo somos nós. E Jesus é o templo que foi destruído e reviveu. Para que quando a gente olha para ele, a gente busca nele socorro, o milagre, a resposta vem. Amém? Vamos então falar, vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos, se conecta em Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Meu Deus, Senhor, estamos aqui reunidos nesse canal de fé, de oração, porque sabemos, Pai, que o Senhor é o único que pode mudar. Ó Deus, que curou e transformou a vida, meu Deus, de Naamã. Vem agora, Pai, ao socorro dessa pessoa que agora nesse momento se humilha. Ela não tem mais quem recorrer. Meu Deus, talvez é uma dor, talvez, meu Deus, é uma situação, meu Deus, impossível. É um gigante, é algo, Senhor, que, meu Deus, ela já tentou de várias formas resolver, mas até agora ninguém pôde dar um veredito, mas, meu Deus, ninguém pôde mudar. Mas o Senhor é o Deus que transforma, é o Deus que purifica, é o Deus que restaura, é o Deus que liberta, é o Deus, meu Deus, que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então agora, nesse momento, venha ao socorro dessa pessoa que ora comigo, que se humilha diante de Ti. Aquele que se humilha será exaltado. Meu Deus, venha justificar essa pessoa agora, venha perdoá-la, venha perdoá-lo. Essa pessoa agora que se rende a Ti, venha renová-lo. Essa pessoa agora que refaz a aliança contigo, venha agora, Senhor, com o Teu socorro, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Nós clamamos agora o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Clame agora o nome de Jesus aí agora. Fala, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus, nós nos humilhamos agora. No nome de Jesus, fale com Deus agora, do seu jeito. Ele quer te ouvir. Fale agora. Fale que você não aceita mais essa situação. Fala agora que você não aceita mais esse gigante, essa humilhação, que você não aceita mais esse problema na sua família, nos seus filhos. Fale agora com o Senhor que você não aceita mais essa situação na sua vida financeira. Fale agora com o Senhor que você não aceita mais querer ir na igreja e não ter força. Fale agora com o Senhor, porque Ele te ouve agora. Ele te ouve agora. Ele te ouve, minha amiga. Ele te ouve, meu amigo. E agora, nesse momento, Ele estende as mãos para você. Meu Deus, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu compartilho com essa pessoa. Seja abençoada agora. Seja agora livre de todo mal. Tudo aquilo que estava te prejudicando, te trazendo cansaço emocional, físico, toda a sobrecarga do mal. Seja livre agora. Seja abençoada agora. O Deus de Israel te concede aquilo que você precisa, aquilo que você orou, aquilo que você crê. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa. Meu Deus, nós concordamos agora o milagre, a cura, a transformação, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, agradeça a Deus agora. Senhor, nós te agradecemos, porque nós cremos no milagre e na bênção do Senhor. Você que crê e concorda comigo, diga amém. Graças a Deus, para o Senhor, toda a honra e toda a glória. Amém? Ele é maravilhoso. Você que teve uma experiência com Deus nessa oração, deixa aqui nos comentários.
tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E deixa o joinha também como forma de gratidão. E antes de você sair, nós vamos fazer a oração final. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque Jesus ele fazia isso, ele curava, ele orava pelas pessoas, mas ele ensinava sobre o reino de Deus, né? Porque se a gente espera em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Deus ele quer salvar você, ele quer transformar a sua vida, ele quer fazer de você, amém? A imagem e semelhança dele, mas você precisa entregar sua vida a ele, mais do que a cura. Sabe o que aconteceu depois que Naamã foi curado? Ele reconheceu a Deus, ele falou que não existia outro Deus a não ser o Senhor. Você vai ter essa oportunidade agora, nós vamos orar a oração do Pai Nosso e você vai entregar a sua vida nas mãos dele, amém? E para terminar, diz no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A luta está grande, mas confie, espere. Você não tem noção daquilo que nos aguarda. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Está faltando pouco. As guerras, tudo que está acontecendo, mostra que Ele está às portas. Não perca tempo. Volte para Ele. Entregue a sua vida a Ele. Amém? E você vai ser a pessoa mais feliz, mais rica desse mundo, porque você vai ter a salvação. E com a salvação, o resto a gente conquista. Ele falou que se a gente buscar Ele em primeiro lugar, Ele vai cuidar e vai acrescentar tudo que a gente precisa. Amém? Vamos então fazer a oração do Pai Nosso, entregando a nossa vida a Deus. Meu Deus, essa pessoa que ouviu essa palavra, convence ela da justiça, do pecado, da justiça e da salvação. Faz a obra, Senhor, que ela possa se render a Ti, que ela possa reconhecer o Senhor como único e suficiente Deus e Salvador. Você que crê, reconheça agora o Senhor. Fale agora, Senhor, eu quero servir somente o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o único na minha vida. Meu Deus, nós reconhecemos o Senhor. Salva a nossa alma. Nos ajuda a andar contigo e a fazer a sua vontade. Repita comigo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Que bom, meus amigos, essa oração, né? A gente começa o dia da melhor forma possível. Um excelente dia, até amanhã. Deixa o joinha, tá bom? Compartilhe essa oração, leve Jesus, porque não existe prazer, alegria maior, trabalho melhor do que servir a Deus, tá bom? Um excelente dia, fica com Deus, até amanhã.